noite com a tua vontade e a tua palavra. Nós recebemos o que o Senhor traz através dela, em nome de Jesus. Amém. Graças, paz. Amém. Eu vou ler rapidinho um versículo que o Senhor colocou no meu coração, hoje à tarde, não era esse, mas enquanto eu estava orando, o Senhor falou, fala esse. Aí eu falei, amém. Jeremias 1. Aproveitar que vocês estão de pé. Jeremias 1, 5. Versículo 5, capítulo 1 de Jeremias. Deus é bom. Quantos livramentos, né? Ele tem dado e vai continuar dando. Jeremias 1, versículo 5. Amém? Diz assim: antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Pode se sentar. Enquanto eu estava orando hoje, eu sempre, quando eu vou contar o meu testemunho, eu falo um outro versículo, que eu vou falar no final. E o Senhor falou assim, vá lá em Jeremias 1:5 e começa com esta palavra. E vocês já perceberam que quando um profeta vem falar com alguém, ele sempre fala assim, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. A gente sempre ouve isso. E muitas das vezes a gente não entende, mas espera aí, desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me escolheu. E o Senhor começou a ministrar do meu coração e Ele começou a me lembrar. Ele falou, lembra, filha, desde o ventre da tua mãe. Eu sou em 3. Eu sou a do meio, eu tenho uma irmã mais velha, 3 anos, e eu tenho um irmão mais novo, 10, 11 meses. E quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela foi registrar o meu nome. E o meu nome ia ser Dinara, por causa de uma santa que tem onde eu nasci, que foi em Natal, Rio Grande do Norte. E meu pai falou, eu não gosto desse nome não. Eu vou correr lá e vou registrar ela como Débora. E ele correu e registrou. E minha mãe conta, né, que ela ficou muito com raiva. Porque, por que você registrou esse nome? E ele falou, porque eu acho bonito. E ele colocou Débora. Então eu sei que desde o ventre da minha mãe o Senhor já estava me separando. E Ele falou, não vai ser Dinara, vai ser Débora. E aí eu fui crescendo. E eu cresci num lar não evangélico, sem conhecer o Senhor. E eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, tenho ainda. E muitas inúmeras vezes, eu vi o meu pai trancar todos nós, que a gente era praticamente da mesma idade, num quarto para ele espancar a minha mãe. Então eu cresci vendo aquela situação, num ambiente de raiva, num ambiente de violência, num ambiente onde a gente cresceu, em bares. Eu não sabia o que era viver dentro de casa. Eu vivia nos bares da vida, com a minha mãe sempre machucada, minha mãe também batendo no meu pai. Muitas traições no meu lar, muitas traições. E com 13 anos, meu pai levou o meu irmão, ele tinha uns 13, 12 anos, para uma casa de prostituição. E ali aqueles espíritos malignos de prostituição foi entrando na nossa vida. Então eu comecei essa vida muito nova. Eu me lembro com 9 anos eu já beijava, eu achava aquilo o máximo. Porque era um ambiente que eu vivia, era um ambiente onde eu fui criada. E graças a Deus, o Senhor falou assim, eu vou tirá-la dali. Eu vou tirá-la dali, ela não vai crescer assim, ela é separada. Desde o ventre da mãe dela, desde quando o pai dela resolveu, sem conhecer a Jesus, trocar o nome dela, porque eu tinha um propósito. E nisso que eu fui crescendo com essa situação, a gente vai crescendo amarga, a gente vai crescendo ferida, a gente vai crescendo sem amor, porque eu não lembro em nenhum momento ter meu pai me pegando no colo, falando, filha, eu te amo, né? Os meus irmãos do mesmo jeito, a gente vivia apanhando, muita surra, meu irmão é revoltado, o meu irmão vive no mundo das drogas hoje.
Então, assim, esse ambiente que nós fomos criados, nós criamos uma autodefesa. E sempre ouvi a minha mãe apanhando demais. Então eu falei assim, ai de um homem que encostar em mim. Porque no dia que ele encostar em mim, ele vai ver o que eu faço com ele. E eu cresci assim, com ódio no meu coração. Meu marido conta, que falou assim, eu não sei como Jesus entrou na sua casa, porque você era ruim. Eu era ruim. Às vezes você olha para mim assim, nossa, tem gente que fala assim, ela é tão boazinha, vocês não sabiam como eu era. Eu era terrível, eu era terrível. E nessa caminhada, de 13 para 14 anos, para vocês entenderem como eu era terrível. Eu tinha minha melhor amiga, olha só, presta atenção. Vivia na minha casa, a gente, né, crescendo junto. Ela começou a namorar com aquele varão ali, ó. E ela começou a namorar, e ela falou, amiga, eu tenho uma coisa para te contar, BFF. Eu falo, conta. Ela falou assim, conheci um homem da minha vida. Eu falei, é mesmo? Eu falei, quem? Minha filha, quando eu olhei, eu falei, é meu. Diante do Senhor, eu falei, é meu. O espírito da pombagira, né, irmã? Grita, né? Aí eu falei, é meu. Aí eu contei para minha irmã. Oh, gente, maldita hora que eu contei para minha irmã. Eu falei, Dani, aquele homem é lindo. Gente, eu tinha 13 anos. Ele é lindo. Sabe o que minha irmã fez? Foi lá nele e falou assim, ó, eu sei alguém que gosta de você. Ele falou, eu sei, a sua irmã. Aí ela falou assim, Aí ele falou, peraí que eu vou levar ela lá na casa dela, eu já volto. E ele voltou. Ele me conquistou. E ali nós começamos uma caminhada. Eu fiz 14 anos. Com um mês de namoro, eu estava grávida. Eu tinha 14 anos. Eu estava grávida. E eu escondi por 6 meses essa gravidez. Ninguém sabia. E quando eu cheguei para ele, ele falou assim, eu acho que eu estou grávida. Ele falou, você está doida? E ele era desviado. E eu não conhecia Jesus. Eu falei, eu preciso tirar esse bebê. E ele falou assim, vamos tirar. E aí, ele foi até a farmácia e ele falou, olha, eu acho que ela deve estar com uns 3, 4 meses de gravidez. Ele falou assim, então ela tem que tomar 2 remédios. Porque o primeiro não vai fazer abortar. E ali ele chegou, ele falou, você vai tomar de noite. O farmacêutico falou, né, como eu deveria fazer. Ela falou assim, ela vai sentir muitas dores. Quando ela começar a sentir dores, ela corre para o banheiro porque o feto vai ser abortado. E eu tomei aquele remédio, sem conhecer a Jesus. E eu tomei aquele remédio e eu fiquei ali esperando, irmãos. Eu falei, eu vou morrer. E aquela dor, eu me contorcia, eu não podia falar para ninguém. E muita dor, e eu falava assim, meu Deus, quem vai morrer sou eu. Comecei a suar frio. E eu dormia com a minha irmã e eu não podia acordar ela. E eu falei, o que é que vai ser de mim? Eu botava a mão na minha barriga, eu falei assim, eu não vou aguentar, eu vou morrer. E teve um momento que eu ajoelhei na cama e eu fiquei ali agonizando. Eu falei, eu vou morrer porque eu não aguento mais. Só que quando Deus, Ele tem um propósito, nem remédio te tira do ventre da sua mãe. Nem 2, nem 3 tira você do ventre da sua mãe. E ali, você acha que eu abortei? Não. No outro dia eu estava boazinha. Eu falei, agora nós vamos ter que contar. Não teve jeito, não conseguimos matar. E ali nós contamos para minha família. Vou resumir porque é muito longo. Nasce Mateus. E quando eu fui fazer a ultrassonografia, eu falei, pronto, vai ficar sem braço, sem perna, né? Porque os remédios, eles fazem isso. E a médica contava os dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está perfeito. E eu falei, Jesus, obrigado. E quando ele nasceu, quando ele tinha uns 3 meses, o pai dele, do meu esposo, tinha um terreno onde tinha uma igreja. E ali o pastor, na hora que eu estava assim, saindo de fininho,
Eu falei, eu vou embora, que eu sei que... Sabe quando você sente que a pessoa vai te pegar no beco? Era eu. Falei, eu vou ter que fugir com aquele bebê no colo. E eu ganhei ele, eu tinha 14 anos ainda. Ele é 6 de janeiro, ele é 8 de janeiro, eu sou 6 de fevereiro. Eu não tinha feito nem 15 anos ainda. E ali aquele pastor me pegou no beco. E ele falou assim, você precisa aceitar Jesus. Ele contou um pouco, vou resumir. Aceitei com medo, morrendo de medo. Ele falou, não, você vai para o inferno amanhã. Me converti. E aí, cheguei perto da bênção, né? Uma tribulação. Aí ele falou assim, não dou uma semana. Eu falei, eu não dou 2 dias. Eu falei, você acha esse negócio de crente? Eu falei, não dou não, esse povo estranho. E meu short era desse tamanho assim, ó. Eu andava pelada. E eu falei assim, como que eu vou para a igreja desse jeito aqui? Falei, não tem condição isso. Aí no domingo vai eu para a igreja, abaixando a roupa assim, né? Tampando a barriga, com aquele menino no colo. E naquele primeiro culto eu chorei. E na igreja, no Brasil, praticamente todo dia tem culto, né? Eu falei, como que eu vou para a igreja desse jeito? A primeira coisa que o Senhor começou a me transformar foi minhas vestes. Foi a primeira coisa que o Senhor me sentia mal de ir para a igreja com aquela roupa. E eu falava, mas eu não tenho roupa para ir para a igreja. Aí o pai dele tinha uma confecção de estofado. Ele falou assim, não, vamos fazer umas saias para você. E ele começou a fazer umas saias para mim com pano de sofá. E eu comecei a ir para a igreja. E eu fui para a igreja. E o Senhor foi me transformando. Eu lembro, muitas das vezes, eu levava o meu filho e levava um colchonete assim e deitava ele. E ali eu orava e falava, Senhor, muda-me. Muda-me, Senhor, porque eu não quero ser igual a eles. Eu nunca experimentei droga. Eu nunca bebi. Eu nunca fumei. Por isso que o Senhor disse, eu te separei desde o ventre da sua mãe. Eu tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor ele falou assim, vem cá que eu te tiro daí, eu te trago para cá. Só que estava apenas começando a minha luta. E aí, comecei a servir a Deus com muita luta. E você sabe, quando você toma uma decisão de você servir a Deus, você pensa assim, tá tudo bem agora, engano seu. Ficou pior. Aquele homem ali, ó, que vocês estão vendo, bebia, fumava, usava drogas, eu não sabia. Quantas e quantas vezes eu pegava o Mateus, segurava pela mão. E eu ia buscar ele no bar. E vamos para casa. E eu pegava aquele menino. E ele falava assim, mamãe, ele está ali. E ele está lá. E a gente ia buscar ele. Quantas vezes eu cuidei do machucado daquele homem. Porque ele caía, ele se ralava. E eu cuidava. E eu falava assim, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar isso. Aí o Senhor começou a me mudar. O Senhor começou a me transformar. O Senhor começou a me dar força onde não existia mais. E quantas vezes eu orava, eu jejuava, eu pagava preço. E o Senhor no silêncio, e cada vez ficando pior. E eu clamava a Deus, falava, o Senhor tem que entrar com providência, porque eu não aguento mais. Eu fui embora 3 vezes de casa, porque eu não aguentava mais aquela situação. E todas as vezes ele foi me buscar, ele falava, não, Débora, me dá a segunda chance, me dá uma segunda chance. E às vezes nós estamos passando por um processo que nós não entendemos muitas vezes. Mas o Senhor diz assim, aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. E aí Deus foi misericordioso. Eu estou resumindo porque é muito grande. E Deus enviou um rapaz, o Márcio, missionário, que ele falou assim, eu vou te ajudar. Às vezes o Senhor coloca a gente do teu lado e você não percebe para te ajudar. E Deus está te falando assim, eu coloquei ele para ajudar você. E às vezes a gente fica pensando, como assim? Não tem mais solução, porque eu pensava desse jeito, esse homem vai morrer desse jeito. Quantas vezes eu falei, mata, porque eu não aguento mais. Muitas vezes eu falei, mata, Jesus, porque eu não aguento mais esse sofrimento. E com isso tudo, eu não amava ninguém.
Eu não conseguia me achegar perto de ninguém. Tudo para mim era assim, não, ela vai me fazer mal, ele vai me fazer mal. Eu não tinha amor, eu não tinha sentimentos, porque eu sentia isso, que as pessoas elas só estavam ali para se aproveitar, porque eu nunca tive um amor de mãe, eu nunca tive um amor de pai, eu não sabia dar o que era isso. Então eu ficava ali desesperada, porque eu queria ter uma amiga, eu queria conversar, eu não conseguia falar, porque aquilo me sufocava, aquela situação me sufocava. E Deus enviou esse missionário, e ali ele ajudou ele. E ele saiu da bebida. Eu não sabia que ele usava droga. E aí o Senhor falou assim, eu vou levar vocês para a América. Eu falei, como assim? E nós viemos, resumindo a história, nós viemos para cá. E ele tinha se reconciliado com Jesus novamente. E aí eu falei assim, tá tudo bem, tá? Agora o Senhor está na causa, mudou a minha história, mas eu continuava amarga. Eu continuava sem nada dentro de mim, seca. E aí eu falei, vamos ter outro filho. Eu falei, tá tudo na bênção. E aí nós programamos, um ano de América. Eu falei, não, vamos ter logo, senão depois a gente não tem. Aí veio o Bradley. E ali nós programamos. Só que quando eu fui ganhar o Bradley, eu sempre orei na minha barriga, abençoando, porque a minha primeira gestação foi muito difícil. Então eu sempre amaldiçoei. E o segundo eu falei, vai ser diferente, porque eu quero abençoar, eu quero que nasça numa atmosfera diferente. E o Bradley veio, e quando ele nasceu com um pulmão prematuro. E o médico falou assim, mãe, ele vai precisar ficar no hospital por 20 dias. Eu falei, não. Eu falei, eu não aceito isso. O meu filho é do Senhor. E no primeiro dia do hospital, no primeiro dia que eu estava lá, que o Bradley nasceu, começou tudo de novo. Eu esperando na mim e ele não apareceu. Eu falei, o que aconteceu com ele? E eu ligava, sozinha, sem ninguém, não tinha ninguém aqui. Eu tinha os pais dele, mas não me ajudaram nessa área. E eu fiquei ali naquele hospital, 1 dia, 2 dias. Eu falei, gente, o que aconteceu com ele? Eu não sabia que o que estava acontecendo era tudo de novo. Tudo de novo que eu tinha passado no Brasil. Eu falei, eu não acredito. E ele apareceu no 2º dia. Eu falei, onde você estava? Ele, me perdi, foi uma história. E eu não acreditei que tudo aquilo estava acontecendo de novo. E o Bradley ficou ali 20 dias, voltamos para casa e começou tudo de novo. Foram 17 anos que eu fiquei aqui, pedindo forças ao Senhor. Traficantes na minha porta. Eu expulsava os traficantes de lá. Ele escondia as drogas dentro do meu sapato. A minha casa foi toda desmontada, porque ele tinha paranoia. E quando uma pessoa usa droga, não só ela fica doente, mas os filhos, a mulher, a família inteira. E eu fui ficando cada vez mais doente, cada vez mais triste, cada vez mais oprimida. Mas eu nunca perdi a minha fé. Porque quando eu chegava numa igreja, levantava uma pessoa e falava assim, eu vou tirar ele de lá. E eu falava assim, não vai. Eu não acredito mais. Mas eu nunca desisti. Quantas e quantas noites ele chegou no meu quarto, eu estava de joelho. E eu chorava e eu falava, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não tenho mais força. Vocês acham que acabou aí? Com 13 anos, o meu outro filho começou a fumar maconha. Eu tinha o pai, e você sabe o que o meu marido fazia? Pediu o meu filho para comprar as drogas para ele. Eu tinha um marido e um filho no mundo das drogas. E eu orava, triste. Quantas vezes eu peguei meu carro,
Fui naquela 90, sem direção, sem rumo, falando assim: Senhor, se o Senhor não entrar nesta causa, eu morro. Se o Senhor não entrar nesta causa, eu morro. E eu chorava, eu só conseguia falar isso. Vivi muitos milagres. Eu não dirigia. E um belo dia, um irmão que eu ganhei para Jesus, uma família, eu trabalhava na igreja, eu nunca desviei. Eu pegava todos os ministérios, eu limpava a igreja, eu era do Ministério das Mulheres, eu era do Ministério da Oração, mas eu era frustrada. Quantas irmãs já chegou perto de mim e falavam assim: ei, não chega perto do meu marido não. Mas foram muitas que falavam isso comigo. Eu vivi isolada, porque eu não tinha o meu marido junto comigo. Mas os meus filhos estavam lá, eu ia sozinha, mas eles estavam comigo. Eu nunca deixei eles para trás. O Breli cresceu comigo na igreja, porque o Mateus foi ficando um pouquinho maior e ele já não quis ir mais para a igreja. Filhos, obedeçam os seus pais. Todo dia eu chegava para o meu filho mais velho e falava assim: cuidado, este mundo vai te matar. Todo dia que ele entrava na porta eu falava: sai dessa vida, sai dessa vida. Todo dia eu falava a mesma coisa. Filhos, obedeçam os seus pais. Quando eles falarem alguma coisa, ouça, seja obediente. Honra os teus pais, para que prolongue os seus dias na terra. E eu orava sem cessar, vi muitos milagres. O Senhor me deu meu schedule com 3 anos de América. Eu não sabia falar nada, o Senhor me deu. Eu não sabia dirigir. Esse irmão que eu ganhei para Jesus, ele chegou na minha porta e falou assim: Débora, você está aí? Eu falei: estou. Ele falou assim: Deus mandou te dar isso. Quando ele me deu, era uma chave de um carro. Eu falei: o que é isso aqui? E o Senhor me deu um carro velhinho, mas eu estava ali. Eu falei: o que eu vou fazer agora? Eu não sei dirigir. Eu falei: o quê? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou aquela que o Senhor me escolheu. E eu entrei dentro daquele carro, eu comecei a dirigir e nunca mais parei. Irmãos, eu pegava aquela 90 sem nenhum centavo no bolso. Meu carro na reserva. Sabe o que eu fazia? Senhor, ai Jesus, pega esse ponteiro aí, levanta ele. Pega esse ponteiro aí, levanta ele. Aí eu falava assim: quando eu chegar naquela casa, aquele homem deixa o dinheiro. E quando eu sair de lá, eu vou passar num poço, porque ali tem perto, eu vou encher meu tanque e vou embora. Encher não, era $5, era $10 que eu podia colocar. Quando eu chegava lá, irmãos, tinha um cheque. Eu falava: e agora? Como que eu vou abastecer esse carro? Eu falei: Jesus, só o Senhor é Deus. Eu ia e voltava, depositava o cheque para no outro dia compensar na minha conta, para mim poder abastecer o carro, para mim trabalhar. O Senhor nunca deixou faltar a gasolina do meu carro. Ele nunca deixou faltar. Irmãos, a minha vida financeira era uma miséria. Eu vivia pagando overdrive. Não é verdade? Eu não tinha dinheiro para nada, miserável. O devorador tomava tudo, mas eu estava ali nos pés do Senhor, falando: Senhor, está vendo a minha situação? Porque eu tinha que ajudar nas despesas da casa, porque ele só sabia usar cocaína. E ali, um belo dia, a minha amiga falou assim comigo: Débora, nós precisamos se levantar. Vamos estender as mãos. Ele trabalhava na garagem da minha casa. Ele falou: vamos estender as mãos para lá e vamos mandar fechar essa garagem. Eu falei: você está louca? É o pão de cada dia. Se fechar, o que vai ser de nós? Vamos mandar fechar. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, e agora? E nós estendemos a mão e ela falou assim: fecha esse ponto de droga, fecha esse ponto de droga. E eu falei: Senhor, não fecha não. E ela: fecha. Eu: Senhor, não fecha não. Ela: fecha. No outro dia, estava fechado. Bateu bombeiro, bateu polícia, fechou o boteco.
Sabe uma coisa que eu aprendi com isso? Aonde os filhos de Deus estão reunidos, o diabo tem que bater em retirada. Aonde os filhos de Deus têm o domínio, o diabo não pode ficar. E ele chegou e falou assim, agora. Eu falei, Deus proverá. Eu falei, está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você mudar de vida. Eu vou correr. Aí, foi piorando. Sem dinheiro. Morando com os pais dele. Nós moramos 17 anos na mesma casa. E aí, nós morando com o pai dele falava, se você não pagar as contas hoje, tinha um papel do Bill que ele botava assim das contas. Tinha 3, mas foi para baixo. Eu falei, e agora? O que vai ser de nós? O pai dele falou assim, aqui você não come se você não pagar. E ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, seus filhos e a sua mulher eu sustento, mas você, vagabundo, você vai para fora. E ele estava cozinhando, o pai dele pegou aquela comida e jogou. E eu falei, como que nós vamos viver nessa situação? Eu lembro que eu fui para o meu quarto e eu ajoelhei, eu falei, Senhor, eu estou igual aquela viúva, sem reserva, com os cobradores batendo na porta, e eu não tenho nada, mas o Senhor é o meu provedor. O Senhor que vai fazer esse azeite se multiplicar. E aí, irmão, você acha que parou? Não parou não, e era confusão, e era traficante. E mandava o traficante embora, era 3 horas da manhã, era 4 horas da manhã. Esse homem sentava na beirada da cama, ele me acordava todos os dias, não sabia o que era dormir. E ele falava, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falava, mas que ajuda? Eu estou cansado de te ajudar. E ele falava, me ajuda, por favor, que eu vou morrer. Eu falei, eu também vou morrer. Porque eu já não tinha mais forças para lutar. E todo dia esse homem não deixava eu dormir. Domingo, segunda, terça, de domingo a domingo. Eu já tinha perdido minhas forças. A casa destruída, família destruída, tudo destruído. E aí eu falei, chega, eu preciso tomar uma decisão. E Deus enviou um anjo que morava debaixo da minha casa. E ele falou assim, Débora, tem uma clínica aqui que interna. Eu falei, como que eu vou internar esse homem? Sem dinheiro, sem nada. Eu falei, vai ser pior. Ele falou, vamos tentar. Nós temos que ir na corte, nós temos que denunciar. Eu não tinha outra opção. Eu falei, vai ter que ser essa. Não tem outro jeito. E ali, eu fui, internei. E para a honra e glória do Senhor, ele está liberto, tem 9 anos. Não desista de quem você ama. Eu pensei em desistir, mas quando nós temos o Senhor, Ele fala assim, aguenta mais um pouquinho. Nós não damos valor para o drogado. Nós não damos valor para o rejeitado, nós não damos valor para a prostituta, mas pode ser uma mulher de Deus, pode ser um homem de Deus. E assim, ele volta para Cristo, e ali a gente começa. Com 2 anos que ele estava na presença do Senhor, eu recebi uma ligação, 1h da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, que número é esse? Eu não costumo atender, mas eu atendi. E foi a ligação pior da minha vida. Eu falei, agora Jesus solucionou meu problema. Quando ele se converteu, eu estava apenas começando. Mais uma prova. Eu falei, agora não aguento mais não. Ele falou, mãe, eu estou preso. Eu falei, onde você está, Mateus? Ele falou, eu estou aqui. E Rivia. Eu saí desesperada. Eu saí tão doida, era frio, que eu nem acordei Júnior. E eu saí correndo, cheguei lá, eu sentei num banco que tinha lá, o policial olhou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim pagar a fiança do meu filho, que ele está preso. Aí ele falou assim, qual o nome dele? Eu falei, Mateus Dias. Ele falou, realmente, ele está preso, senta aí. Paguei a fiança, fiquei sentado 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu olhei para fora, eu vi o sol nascer.
sem forças. Eu falei, Senhor, cadê o Senhor, Pai? O policial olhou para mim e falou, mãe, volta para casa, porque você vai encontrar ele na corte, ele vai ter uma corte amanhã. Eu falei, mas para que corte que ele vai? Eu estava sozinha naquele lugar. Ele falou assim, em Chelsea. Aí eu falei, mas como que eu vou ficar sabendo da hora? Ele falou assim, você vai receber uma ligação. E ali começou o nosso pesadelo. Ligação acima de ligação. Corte em cima de corte. A primeira vez que eu fui na corte, eu vi o meu filho algemado nos pés e nas mãos. Eu chorei tão alto dentro daquela corte. Tão alto que as pessoas olharam para mim e eu falava, Jesus, entra na causa. Jesus, eu não criei um bandido, eu criei um servo de Deus. Jesus, eu me arrependo pela rejeição. E eu fui orando. E ele entrava, ele fazia assim para mim, mãe, eu te amo. Eu falava, eu também te amo, meu filho. 1 ano na corte. Nós gastamos $22 mil para tirar ele. Não teve 22 mil que tirou ele de dentro daquela prisão. E no último dia, quando Deus bateu o martelo, eu orava sem cessar. Foram 7 dias quando eu soube do resultado que ele ia ser deportado. Tinha 7 dias para a data que eles deram. Eu falei assim, eu vou entrar de jejum, de oração. E eu comecei a clamar na madrugada, Senhor, não deixe meu filho voltar para o Brasil. Senhor, não deixe meu filho voltar para o Brasil. Mas não teve jeito não. E você sabe o que aconteceu? Eu fiquei com ódio de Deus. Com ódio de Deus. Eu falei assim, eu sou tua serva, eu sirvo ao Senhor, eu faço a tua obra. E o Senhor levou o meu filho para o Brasil. Eu não vou te servir mais, Jesus, porque o Senhor não é Deus de milagres. O Senhor me usa para dizer, o Senhor liberta da prisão, o Senhor cura, o Senhor restaura, e eu não estou vendo isso na minha vida. E eu culpei Deus. Muito e muito tempo. E no último dia, a última corte dele, pensa numa mulher cheia de autoridade, foi eu. Quando eu estava saindo daquela corte, que eu virei a esquina, eu falei assim, na minha é o Mateus. E você está doida? Eu saí correndo no meio da rua, carro buzinando. E eu cheguei diante de um homem desse tamanho da imigração. E eu falei, eu preciso dar o último abraço nele. E aquele homem virou para mim e falou assim, você é legal aqui? Eu falei, não sou não. Ele falou, você veio por onde? Eu falei, vim pelo México. Ele falou assim, mas como que você vem diante de mim, querendo ver o seu filho? Eu falei, eu preciso, porque o Deus que eu sirvo vai deixar eu dar o último abraço nele. Ele ficou desconcertado, aquele homem desse tamanho, 2 metros de altura. Ele falou, a única coisa que eu posso fazer para você é abrir um pouco do vidro. Eu falei, não tem problema não. E abriu aquele vidro, eu botei a mão. Eu falei, filho, eu te amo. Vai com Deus, você é amado do Senhor. Independente de qualquer situação, eu te abençoo. E aquele policial falou assim, vai embora, vai, tá bom, porque eu não posso fazer isso. E foi o último toque. São 6 anos que ele está no Brasil. Mas o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor tem dito assim, eu vou salvar ele. Eu vou salvar ele. E com 3 anos que ele estava no Brasil, eu estava conversando com a irmã. E ela falou assim, Débora, eu tinha muita raiva de Deus. Ela falou assim, Débora, deixa eu te falar algo. Você sabe por que Deus levou o teu filho? Aí eu falei, por que, irmã? Ela falou, porque ele ia ser morto aqui. É melhor você ter um filho vivo do que você enterrar o teu filho. E eu falei assim, como assim? E aí nós começamos a conversar com ele. Ele disse, quantas vezes eu tive revólver na minha cabeça para eles puxar o gatilho e eles desistiram. Quantas vezes as gangues veio atrás de mim para me matar.
E o Senhor dando livramento, eu com raiva de Deus. Quando ela me falou aquilo, eu falei, tem um porquê nisso. E eu fui perguntar para ele, ele foi contando. Ele falou, mãe, o Senhor me livrou de muitas mortes, de facada, de tiro. E eu falei, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel porque Ele tirou Ele daqui levou para outro lugar. Não dá para entender os planos do Senhor na vida da gente. Somente aceite o que Ele quer fazer. Somente aceite o que Ele quer fazer. Somente aceite o que Ele quer fazer. Está doendo. Eu sofri demais, eu contei um pouco. Foram 17 anos de sofrimento, de choro, de lágrimas. E depois que ele foi embora, o Senhor começou a trabalhar no meu casamento, porque não existia amor. Eu não sabia o que era amar, eu tive que aprender a amar. Eu tive que aprender a perdoar. Eu tive que aprender a dar carinho. Eu tive que aprender a fazer carinho. Eu tive que aprender a dizer eu te amo, eu não saía da minha boca, eu não gostava dessa palavra. E eu tive que aprender a falar eu te amo. E hoje eu faço diferente. Hoje eu faço assim, tudo aquilo que eu não recebi eu estou dando. Tudo aquilo que os meus pais não me deu, eu tento dar o melhor de mim. Não é fácil, mas também não é impossível. Ame os teus filhos, abraça os teus filhos. Porque o Senhor me tirou um de perto de mim. Mas se você amar, se você dizer para ele, eu te amo, filho. Você é precioso, ele vai ser diferente. Você tem o privilégio de ter os teus filhos perto de você. Ame. Faça diferente. Deus me deu uma netinha, eu amo tanto ela, mas tanto demais que não cabe dentro do meu peito. Ele falou, meu marido falou, eu nunca pensei em ir embora e agora eu penso por causa dela. O Senhor foi dando as sementes e a gente está amando. Então ame. Não deixe de dizer eu te amo para o seu esposo, para a tua esposa, para os teus pais. A palavra eu te amo traz cura. Cura para a alma. Não perca mais seu tempo com tantas picuinhas. Lá em casa eles falam que eles gostam de fazer bullying comigo. Fazem demais. Mas é bom. É gostoso. Eu falo, mas é só para dizer assim, mais um pouquinho. E o Senhor, Ele transforma, Ele é um Deus transformador. E eu sei que um dia eu vou ter uma foto onde eu vou ter meus netos do meu lado, meus filhos do meu lado. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Não interessa se o seu pai e sua mãe te abandonou. Os meus também me abandonaram. Mas o Senhor transforma essas coisas. E Ele te deu uma família. Ele vai te dar uma família. Faça diferente. Faça diferente. Faça diferente. E eu quero deixar mais um versículo para finalizar. Eu procurei na minha Bíblia, mas eu gostei da tradução que tem aqui na minha Bíblia, no meu telefone. Que diz assim, lá em Salmos 30, Salmo 11... Versículo 11 diz assim, não precisa abrir não. Mudaste o meu pranto em dança. As minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti. E não se cale, Senhor meu Deus. Eu te darei graças para sempre. O Senhor transformou meu pranto em alegria. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho prazer na vida. Eu peço ao Senhor, me dá 100 anos para me contemplar
contemplar os meus bisnetos, os meus tataranetos. Me dá, Jesus, porque assim como o Senhor acolhe os seus pedidos, eu quero acolher a minha família. Porque tu mudaste o meu pranto, as minhas lágrimas e lágrimas que eu derramei. Aí o Senhor fala assim: vou te dar o óleo de alegria. Eu vou te dar o óleo de alegria. Aonde havia tristeza não vai haver mais. Aonde havia veste rasgada não vai haver mais. Se eu ficasse aqui para contemplar, para contar as bênçãos do Senhor, não caberia aqui. Quando ele saiu, nós devíamos $10.000 de dívida. E nós tentamos sair da casa que a gente morava. E vamos sair, porque o dono da casa tinha mandado a gente sair, porque já tinha 3 meses de aluguel atrasado. Irmãos, eu não sei falar como Deus pagou as contas. Se você me perguntar, Débora, como que pagou? Não sei te dizer, o provedor pagou. Aí ele disse assim: não vai sair daí não. Não vai sair daí não. Sabe por quê? Porque no lugar da humilhação, da vergonha, da dupla honra, não vai sair daí não. Permaneça, permaneça, permaneça. Aí você sabe o que ele fez? Ele deu a casa pra gente. Ele nos deu a casa pra gente. Ele falou assim: vou usar uma outra pessoa para abençoar vocês. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Aqueles que olharam para nós disseram assim: vai voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. O Senhor falou assim: vai não, não vai não, não vai não. E hoje Ele nos deu casa, carro novo, dinheiro. Porque Ele é fiel, é somente confia, 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 fique de pé. É dia e é noite que o Senhor marcou um encontro contigo para dizer: não abandone o barco. Não abandone o barco. Mas sabe, para acontecer o milagre, o que você tem que fazer? Você tem que mover o mundo espiritual. Para você mover o mundo espiritual, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia. Eu não tinha força, mas eu só gemia. Eu não via solução, mas eu só gemia. E o Senhor dizia: eu vou te honrar, filha. Eu vou te honrar, filha. Eu vou te honrar, filha. Eu vou trocar suas vestes de lamento. Eu vou trocar suas vestes de lamento. E eu vou te dar dupla honra. E é assim que o Senhor fez conosco. Hoje o Senhor restituiu a minha casa. Vem cá, Bradley Júnior. Hoje o Senhor me deu um filho. 2, um está no Brasil, mas em nome de Jesus ele vai vir para casa do Senhor. Ele me deu um filho, Bradley, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio do amor tão carinhoso que vocês não têm noção. Só fica me beijando, abraçando. Me deu um marido abençoado, cheio da presença de Deus, um homem que ora, que paga preço, que quando ele cai eu seguro na mão dele e diz assim: nós estamos juntos. Eu sempre caminhei sozinha, mas agora eu não estou sozinha mais. Não desista do seu casamento, não desista dos teus filhos, não desista da promessa que o Senhor te prometeu. Aleluia. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia. A glória do Senhor está aqui. Comece a adorar Ele. Yeah. Comece a adorar Ele. Comece a adorar Ele. Ora lá, tem renovo na casa, tem. Tem renovo na casa, tem. Adora Ele, adora Ele. Adore, adore. Adore a Ele, adore a Ele.